Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para o nosso segundo ensaio dessa aula, que é o ensaio de flexão. O ensaio de flexão ele é mais destinado a materiais que têm um comportamento frágil. É aqueles que, quando a gente vai colocar, posicionar numa máquina, por exemplo, para fazer um ensaio de tração, às vezes só durante o posicionamento, o aperto das garras, a gente pode causar um trincamento e uma quebra do corpo de prova. E às vezes também qualquer desalinhamento das garras pode quebrar o corpo de prova. Além disso, muitos materiais em aplicação eles não são submetidos a cargas uniaxiais trativas, mas sim a dobramentos, que a gente acaba misturando diferentes tipos de carga durante esse tipo de esforço. Então, o ensaio de flexão ele vai refletir melhor a situação dessa peça em serviço. Então, nesses tipos de cenários, acontece o ensaio, a gente acaba utilizando mais o teste de flexão. Vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Então, existem diferentes tipos de ensaio de flexão. Esse ensaio de flexão aqui é dito de 3 pontos, como a gente consegue ver aqui na imagem. Ele tem 2 tipos de pontos de apoio, desse lado aqui e desse lado de cá. O corpo de prova está aqui posicionado e aqui ele tem uma haste, um punção que vai se movimentar na direção aqui para baixo, né? Esse punção ele vai colocando carga nesse sentido, enquanto os dois apoios vão segurando o corpo de prova. O interessante desse ensaio é que a gente tem uma mistura de tipos de cargas em regiões diferentes do nosso corpo de prova. Então, se a gente for olhar um corte do nosso corpo de prova, no longitudinal, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que a região superior, à medida que a gente está aplicando cargas, a gente tem uma tensão que é compressiva nessa região aqui, enquanto na região inferior a gente tem uma tensão trativa. Então, na face inferior a gente tem cargas trativas se concentrando nessa região do corpo de prova, enquanto na face superior a gente tem cargas compressivas. E essas cargas trativas tendem a criar uma trinca nesse determinado ponto aqui, que vai causar então a ruptura do nosso corpo de prova. Aqui nessa imagem abaixo a gente consegue ver então o corpo de prova e a trinca que foi originada para causar a ruptura. Existe também outro tipo de ensaio de flexão, que é o dito ensaio de flexão de 4 pontos. Aqui a gente tem 2 pontos de apoio, né? Aqui embaixo, como um ensaio de 3 pontos, só que agora a gente tem 2 pontos de aplicação de carga. Nesse tipo de ensaio, a carga ela não está mais concentrada só na região central do nosso corpo de prova, então tem uma área maior de concentração de aplicação de carga. Aqui embaixo a gente consegue ver como se fosse o perfil de aplicação de carga em função do comprimento da amostra. Então a gente nota aqui que nessa região a gente tem pouca aplicação de carga porque a gente tem os apoios, enquanto que quando a gente vai chegando próximo do ponto de aplicação de carga aqui, a gente vai aumentando e vai mantendo isso constante até esse segundo ponto aqui de aplicação de carga e novamente o apoio aqui ele vai reduzir essa carga. Então a gente tem uma área maior de aplicação de carga quando a gente trabalha com 4 pontos, e aqui seria o de 3 pontos, né, que a gente teria o ponto central como o máximo ponto de aplicação de carga. Então, o ensaio ele ocorre também numa máquina universal de ensaios, é a mesma máquina utilizada para o ensaio de tração, só que daí o que a gente faz? A gente troca os módulos da máquina. Né? Então, ao invés de ter módulos que são as garras na máquina na parte superior e inferior, a gente coloca uma base com 2 apoios na parte inferior e depende se a gente vai fazer um ensaio de 3 pontos ou 2 ou 4 pontos, a gente vai colocar um punção, aqui nesse caso seria um ensaio de 3 pontos, na parte superior. A máquina ela tem um comando que ela consegue se movimentar para cima para fazer um ensaio de tração e para baixo para fazer ensaios de compressão e flexão. Por isso que é chamado de máquina universal de ensaios. E tem uma célula de carga lá que a gente viu, é exatamente a mesma célula de carga que a gente viu lá na parte de ensaio de tração. Vocês vão pré-selecionar a velocidade de movimento do punção e ela vai medindo a carga que ela precisa aplicar para um determinado nível de deformação. A deformação a gente pode ver, pode ser medida pelo deslocamento do próprio punção ou pode ser medida através de deflectômetros, que são como extensômetros, só que medem o percentual de deformação em compressão do corpo de prova. Né? Esse tipo de ensaio é mais aplicado para materiais que têm comportamento frágil e que têm esse comportamento em flexão durante serviço, né? Que tem cargas de flexão sendo submetidas em serviço. O pessoal da construção civil trabalha bastante com ensaios de flexão. E para isso, então, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma viga com concreto armado sendo ensaiado em flexão para vocês terem uma noção de como que acontece o ensaio e as proporções. Né? Quando a gente fala que os ensaios têm diferentes tipos de corpos de prova e tamanhos de corpo de prova,
Talvez vocês não visualizem isso com tanta facilidade, por isso eu escolhi mostrar para vocês um ensaio que o corpo de prova é bem grande, né, quase em proporções reais ali, pra vocês terem uma noção do tamanho do equipamento. Então esse aqui é o ensaio de compressão, né? Nota-se que aqui a viga é em concreto armado, aqui a gente tem um ponto de aplicação de carga em cima, aqui a gente tem outro ponto de aplicação de carga em cima, aqui a gente tem uma região de apoio, então esse ensaio aqui é de 4 pontos, e a gente consegue ver que na região central, na parte inferior da viga, aqui a gente começa a ver as trincas, né, as rachaduras aparecendo, que são as regiões de maior carga extrativas, né, como a gente comentou anteriormente. Então o ensaio, eu vou acelerar o ensaio aqui para vocês verem, né, ver que as trincas vão se acentuando nessa região central, né, na região de maior carga, e até acontecer a ruptura do corpo de prova. Né? A trinca vai aumentando de tamanho e aí vai acontecer a ruptura do corpo de prova. Bom, aqui é um corpo de prova relativamente grande em comparação com aqueles que a gente viu até então. Vou mostrar um outro ensaio de um corpo de prova menor. Então, aqui é um ensaio de flexão de uma fibra de carbono, né, com resina, então é um compósito. Então o ensaio também vai gerando tensões compressivas na parte inferior do corpo de prova até acontecer a ruptura, né? Eu não sei se esse ensaio aqui ele foi acelerado ou não, mas vê que o tamanho do corpo de prova aqui está em centímetros, né? É bem menor do que aquele que a gente viu até então. Né? Então as fibras vão se romper ali embaixo e o ensaio vai acabar na hora que acontece a ruptura. É um ensaio destrutivo também. Os tecidos utilizados, né, na confecção. Aí acontece já a ruptura das fibras na parte inferior. Assim como os outros ensaios que a gente viu até então, o ensaio de flexão ele também segue normas internacionais, então vou recomendar novamente, se vocês eventualmente vierem a trabalhar com ensaio de flexão, busquem a norma STM referente ao ensaio daquele material que vocês vão tratar e vejam toda a parte de parâmetros do ensaio, assim como tratativa de dados, vai estar lá explicando como fazer a tratativa de dados, como vocês vão obter a curva tensão-deformação, como vocês vão colher esses dados da curva tensão-deformação. Beleza?